Graça e paz, amada igreja, amém? Quero aqui mais uma vez dizer a todos vocês que estão nos assistindo, você que faz parte da nossa igreja, você que é nosso amigo, você que talvez esteja ouvindo esse vídeo pela primeira vez, ou você que tem acompanhado os nossos vídeos, as nossas devocionais, peço que Deus possa continuar abençoando grandemente a vida de todos, amém? Bem, nós estamos ainda continuando na nossa reflexão, temos aí algumas mensagens mais sobre o Sermão da Montanha, né? Pegando ali muitos dos temas que Jesus abordou nesse tão grande sermão caracterizado na Bíblia. Estamos estudando ele no livro de Mateus e hoje nós vamos estar compartilhando ainda no capítulo 5, versículo 31 e 32, que fala justamente sobre a questão do divórcio, ok? Então leiam aí comigo o que o Senhor nos diz nessa palavra. Mateus capítulo 5, versos 31 e 32 diz assim: Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Amém? Palavras do Senhor ao nosso coração. Bem, primeira coisa que eu já quero dizer com esta mensagem, ou melhor dizendo, nessa devocional: Jesus não está permitindo o divórcio, certo? As pessoas às vezes quando falam dessa situação de novo casamento, de divórcio, das palavras de Jesus em comparação com outras coisas do Antigo Testamento, outras questões que tratam desse assunto, as pessoas começam a entender ou perceber ou compreender que Jesus permitiu, então que Jesus diz que pode divorciar-se, né? E aí temos dois grupos de pessoas aí, né? Tem aquelas que enfaticamente dizem que Cristo não permitiu de jeito nenhum, e tem aquelas que dizem que Cristo permitiu, e cada uma delas tem os seus fundamentos. Mas a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que isso não é uma permissão. Cristo não está aqui permitindo que as pessoas se divorciem. Isso aconteceu no Antigo Testamento, né? Culturalmente falando, a lei de Moisés deu essa permissão ao povo, e o próprio Cristo lá no Evangelho de Lucas explica isso, dizendo que foi por causa da dureza do coração do povo. Pois o que acontecia? Na época de Moisés, em que o povo estava se instituindo como nação, o povo de Israel, Deus fez com que Moisés, né, trouxesse, ou melhor dizendo, deu essa orientação a Moisés, para que também as mulheres pudessem ser protegidas. Pois para que os maridos não simplesmente, né, casassem com as mulheres, tivessem ali, digamos assim, os seus momentos com ela, e daqui a pouco, por algum motivo qualquer, simplesmente dispensasse a pessoa. Mas aí Moisés disse: olha, então se você dispensar, que você dê carta de divórcio, pois quando você der a carta de divórcio, ou esta mulher ela pode se casar novamente, outro pode tomá-la como esposa, pode cuidar dela, e também o fato de ter a carta de divórcio na mão compreendia-se como se aquela mulher não tivesse, né, digamos assim, adulterado, e ela não foi, como é que diz, separada, ele não se separou dela, ou seja, o homem não se separou da mulher porque ela cometeu algum ato ilícito. Até porque naquela cultura, se uma mulher fosse pega em adultério, lembra o que aconteceu com a mulher adúltera que foi trazida até Cristo? Eles iriam apedrejá-las, e eles mesmos dizem, né? A lei de Moisés diz que se pegarmos alguém em adultério, então essa pessoa deve ser apedrejada. Então a carta de divórcio, ela justamente trazia também essa proteção, para que a mulher diante da sociedade não fosse vista como adúltera, ou que ela não pagasse de repente, ou fosse julgada como uma mulher adúltera. Mas aí nós vemos Cristo trazendo nesse texto uma palavra que demonstra que existe uma prerrogativa, ou seja, que existe um motivo, que existe algo que se for feito, e isso pode, na verdade, digamos assim, legalizar o divórcio, que é a questão da infidelidade, do adultério, né, da porneia, como é a palavra grega, falada principalmente sobre a questão de atos ilícitos envolvendo as questões sexuais. Então, quando eu digo que Cristo não está permitindo o divórcio, eu estou querendo dizer o seguinte: o fato de Cristo ter dito que o divórcio poderia acontecer nessa situação, ele não permitiu que isso acontecesse, porque isso já era uma coisa que anteriormente aconteceria, melhor dizendo. Então não é a permissão de Cristo que as pessoas se divorciem, entende? A questão cultural já trazia isso. Eu acredito aqui até que Cristo ele acabou sendo até mais manso em algumas questões.
Porque antigamente o adultério ele era caracterizado como sendo o quê? Por apedrejamento, vamos matar, né? Já que a mulher foi pega em adultério, vamos apedrejá-la. Já com Cristo ele diz assim, mesmo que haja, infelizmente, se houver essa questão de adultério, você divorcie, deixa a pessoa para lá, não precisa tirar a vida de ninguém, até porque vai estar apenas cometendo um outro pecado. Lembra quando Cristo fala com os fariseus naquele momento? Os doutores da lei, os jovens que ali estavam, aquele que estiver sem pecado, seja aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra, certo? Então a gente começa a perceber isso nesse texto. Uma outra coisa interessante também é que a gente tem que observar esse texto tanto na sua questão cultural como na sua questão legal, ou seja, de legalização. Se a gente parar para tentar englobar ou enquadrar a cultura judaica dentro, por exemplo, da cultura brasileira, a gente vai entender que isso, infelizmente, não vai ser possível. Porque nós temos aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, né, nós já estamos aqui, nós temos leis totalmente diferentes. Primeiro, nós não temos aqui um sistema patriarcado, ou seja, que é o homem que manda tudo e que decide tudo. Nós temos aqui pessoas livres. A mulher ela pode se decidir também divorciar-se. Lá não, era o homem que decidia se divorciava ou não. Entende o que eu estou dizendo? Fora que existem muitas roupagens de casamento que temos aqui no Brasil que não temos, que não existia nessa época, nessa cultura para onde esse texto foi escrito. Só que diante disso, diante da questão cultural e legal, digamos assim, até moral, existe também aquilo que é bíblico. Existe também aquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual. E espiritualmente falando, o que Cristo traz ao nosso coração é que não deve haver divórcio. Nós não devemos nos divorciar. Nós devemos lutar pelo nosso casamento, nós devemos lutar pelo nosso cônjuge, mesmo que as coisas não estejam fáceis, mesmo que estejam difíceis, a Bíblia ensina que devemos perdoar, que devemos nos amar, que devemos, viver uma vida com a outra pessoa que foi separada para estar ao nosso lado, e até em cumprimento e fidelidade ao compromisso que aceitamos. Pois quando nos casamos, tem toda aquela questão na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, enfim. Então isso significa dizer que você deve lutar pelo seu casamento. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja. Deus quer que nós possamos estar lutando, que possamos perdoar. Se nós muitas vezes somos infiéis com o Senhor e somos perdoados, então por que não perdoar o outro? É claro também que eu trago essa palavra e essa compreensão e esse pensamento, entendendo que cada um de nós somos responsáveis pelas ações que temos, entendendo que casamento são duas pessoas, entendendo que principalmente na nossa relação aqui cultural brasileira, como eu disse, em que tanto a mulher quanto o homem tem o direito de escolher e desejar o que quer para a vida, que permanecer casado ou divorciar-se é uma escolha que precisa partir dos dois, que precisa partir das duas pessoas, porque muitas vezes um quer continuar casado, o outro não quer. E infelizmente a gente não pode, ou felizmente a gente não pode mandar na vida da outra pessoa. Então nesse caso, o que Cristo traz ao nosso coração é que a união entre duas pessoas, ela é sagrada, ela é santa e nós devemos sim permanecer juntos. Tanto é que Cristo proíbe que se dê carta de divórcio por qualquer coisa, como era feito na época de Moisés. E além disso, Cristo ainda faz com que a mulher ela não fosse naquela época, mesmo que se divorciando ou mesmo cometendo o pecado de adultério, que ela não fosse morta, mas que ela fosse também de alguma forma perdoada pelo ato que cometeu. É claro, quando a gente fala de perdão, a gente fala de pessoas que se arrependeram e que não causam mais isso. Foi como aconteceu com a mulher que foi pega em adultério. Depois que os seus acusadores saem, Cristo diz o quê? Cadê os seus acusadores? Quais são os seus acusadores? E a mulher diz assim, nenhum deles estão mais aqui. O que Cristo diz naquele momento? Tampouco eu te condeno, agora vá e não peques mais. Então, biblicamente falando, o que Deus quer é que possamos viver juntos, que haja perdão, que haja comunhão, que haja união, que mesmo se houver alguma situação, que possa haver, na verdade, o desejo de reconstruir, de recomeçar. Esta é a orientação do Senhor. E quando Ele fala que caso houve o adultério e a pessoa deseja se divorciar, então, diante de Deus, essa pessoa não é culpada. É isso que Cristo fala. Então, quando Cristo diz que o divórcio ele é permitido quando há infidelidade, ele está querendo dizer o seguinte aqui, olha, se puder não divorciar, se puder perdoar, tudo bem. Agora, se houve a infidelidade, se houve o adultério, se houve
essa questão, essa situação de infidelidade, então, nesse caso, né, você está permitido a divorciar-se, porque você tem ali uma prerrogativa, você tem o que podemos chamar assim de uma causa justa, certo? Mas lembre-se que Cristo sempre deseja que o perdão faça parte das nossas vidas. Amém? Então, nesse momento, eu agradeço a vocês por estarem conosco. Quero orar juntamente com todos vocês e concluir mais uma vez nessa manhã uma devocional do nosso Deus ao nosso coração. Amém? Senhor, amado Deus e Pai, clamamos, louvamos, exaltamos e engrandecemos ao Teu santo nome. Agradeço por tudo que tem feito e tudo aquilo que ainda irá fazer sobre as nossas vidas. Nesta oração, ó Deus, quero colocar em Tuas mãos cada casal, cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que possa, ó Deus, entender e compreender que a Tua vontade é para que os casamentos sejam restaurados, para que não sejam descartáveis. Ao mesmo tempo também, ó Deus, se há algo no coração de alguma pessoa que esteja ouvindo esta mensagem, e se ela está passando por alguma situação de dificuldade no seu casamento, peço que o Teu Santo Espírito possa trazer ao coração dela conforto, paz e orientação, para que a decisão que vier a ser tomada possa de alguma forma também honrar e glorificar ao Teu Santo nome. Que o perdão possa fazer parte da nossa vida, que o desejo de permanência possa fazer parte da vida do casal, que assim ouvir esta mensagem. Por isso eu louvo e eu engrandeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, dizer que vamos continuar ainda aí pensando e refletindo sobre esse Sermão do Monte em outras devocionais. Pedir também que você compartilhe esse vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e também que você possa ativar as notificações, pois quando tiver vídeo novo você será informado. Também, se gostou desse vídeo, clica no botão gostei para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa também estar indicando e compartilhando a outras pessoas. Amém? Mais uma vez, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau, tchau.